Oi, tudo bom com vocês? Aqui é Gigi Baixo do canal Autismo, Direitos, Dicas e Inclusão. Hoje a gente vai conversar sobre inclusão escolar. E eu trouxe aqui um artigo muito importante da Constituição Federal de 88, que fala sobre atendimento educacional especializado a todas as pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, vem comigo! Desde a Constituição de 1988, a Lei Berenice Viana equiparou pessoa autista a pessoa com deficiência, na Lei 2764 de 2012. A Constituição de 1988 já assegura o direito de apoio especializado para a pessoa com deficiência. Vem comigo. Olha aqui, ó. Artigo 207. É o dever do Estado, com a educação será efetivado mediante garantia de atendimento educacional especializado para portadores de deficiência preferencialmente no ensino na rede regular de ensino. A Constituição de 1988 já prevê o apoio especializado para todas as pessoas com deficiência, tá bom? No artigo 207, falando da educação. Então, a Lei Berenice Viana equiparou a autista a pessoa com deficiência. Mas o direito à inclusão escolar da pessoa com deficiência já existe na Constituição de 1988, para todas as pessoas com deficiência, e a Lei Brasileira de Inclusão mais ainda, porque a Lei Brasileira de Inclusão fala do apoio especializado, do atendente pessoal, do material adaptado, do programa especial individualizado. Material adaptado, currículo adaptado, que é o programa especializado individual, programa especializado individualizado, vai por toda a vida escolar da pessoa com deficiência. Não é só no infantil, não. Vai no infantil, vai no médio, vai no superior, a vida inteira, até na faculdade, tem direito a material adaptado, a prova adaptada, apoio especializado e ou atendente pessoal. Que isso? Apoio especializado é o profissional que tem especialização ao ensino das pessoas com deficiência, seja, ou pode ser com a especialização em ensino em autismo, como é o meu caso que eu tenho, ou pode ser em deficiência, né, que é o que você mais vê, amplo assim, para qualquer deficiência. E também pode ser atendente pessoal é aquela que não tem a formação, mas que tem que estar com a pessoa com deficiência. Essa atendente pessoal pode ser pessoa da família ou não, tá? E a escola tem que disponibilizar. O Estado tem individual para cada criança. Não tem isso de cota para pessoa com deficiência, não existe, é ilegal. Não existe de dividir o apoio especializado, porque tem que ser individualizado. Cada pessoa com deficiência tem a sua necessidade, porque não dá para você dividir por isso. Porque cada deficiência tem as suas particularidades. Não dá para você dividir o apoio especializado, tá bom? Tem que ter formação na área específica, se for para autismo, em autismo, se for outra deficiência, em deficiência, tem que ter uma especialização, tá? Tem que ser capacitada, tem que ter formação, porque senão acontece o que acontece aí. A professora coloca a criança à força, obrigada, o que acontece? Cria comportamento aversivo, a criança para de querer usar o lápis, porque já tem o problema do contato, que muitas vezes a pessoa com autismo não quer usar o lápis. Aí quando usa, a professora força a ficar sentado. E sem usar técnicas comportamentais, ela já força, assim, criando comportamento aversivo na criança. Não pode, tá? Não pode criar comportamento. Corrigir, é artigo 208, inciso 3º da Constituição, não é o 207, é o 208. E deixa eu corrigir também, é PEI, Programa de Ensino Individualizado, tá bom? É que hoje eu não falei a sigla, eu falei errado, é Programa de Ensino Individualizado, PEI. Tá bom? Corrigindo. Não pode criar comportamento aversivo porque a criança só aprende com afeto, seja ela neurotípica ou atípica. Qualquer criança. Se você pode criar também comportamento aversivo numa criança neurotípica. Tá bom? É que as pessoas com autismo, elas não sabem manifestar aquelas sensações nelas, né? Sensórios, sociais, elas não sabem expressar o que elas estão sentindo. Isso acontece até com todas as crianças, né? Tem essa dificuldade de expressar, às vezes até em adulto, a expressar o mal-estar, a aversividade. Mas como as pessoas com autismo têm as crises, os problemas de comunicação, às vezes não verbalizam, o que ela faz? Deita no chão, chora, grita, aí dorme, que é uma shutdown, que ela sai daquela realidade, tenta se afastar, dorme.
ou uma meltdown, que é deitar no chão, gritar, bater a perna, ter crise, né? Pela linguajar comum. Então, mas assim, a pessoa tem que conter essa aversividade ao lugar. A professora tem que ensinar. Se a criança não quer aprender a escrita sentada, ensina em pé no quadro branco, tá? Ensina em pé, não precisa sentar obrigada. Ela vai pegando, ela vai pegar o gosto. Agora, tudo que é forçado cria aversividade na criança. Aí, criando aversividade, é muito mais difícil reverter essa aversividade. Principalmente que aquela pessoa que é muito punitiva cria aversividade na criança, a criança vai associar o quê? Aquela pessoa punitiva, aquela escola. Não pode, nada disso. A gente tem outros meios de educar a criança sem punição, sem coerção, nada disso. As implicações são muito negativas, tá? Quando faz coisa à força. Tem professor que não tem a formação e tenta fazer tudo pela força. Senta a força. Não existe, não funciona assim com as pessoas com deficiência, não funciona assim com pessoa com autismo. Elas logo mostram que não funciona, tem uma crise na hora, né? E criam aversividade. Não pode. Por isso que é importante, sim, o apoio especializado. E esse apoio especializado, como eu falei, vem aqui na Constituição e vem na Lei Brasileira de Inclusão. Lei Brasileira de Inclusão, como eu já falei no outro vídeo, não precisa de comprovação de que precisa do apoio especializado, né? Basta pedir. A pessoa com deficiência tem necessidade, basta pedir. Bota no laudo, bota encaminhamento médico, né? Necessidade de apoio especializado. Já a lei bereniciana pede a comprovação, mas já o encaminhamento do médico já é essa comprovação. A lei bereniciana pede. Já a lei brasileira de inclusão não pede, nem a Constituição Federal. E a Constituição Federal fala apoio especializado, de preferência no ensino regular. Tá bom? Vocês, qual é a definição de atendente pessoal? Atendente pessoal é a pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, né? Rotina diária. Excluídas técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. É o caso do atendente pessoal. Daí vamos ver o caso do apoio especializado. O profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Você vê? E ambos os artigos também têm previsão na Convenção dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência. Atendente pessoal e apoio especializado, a criança com deficiência tem que ter em escolas públicas ou privadas, tá bom? Eu vou colocar até assim, quando passar assim, a legislação, para vocês verem. Então, as pessoas com deficiência têm direito a apoio individualizado, porque pode ser porque ela pode precisar do atendente pessoal também. Não são todas que cumprem sozinhas rotinas diárias. Pode precisar, né, dos dois profissionais, ou então só um que cumpre as duas funções, porque é o mais fácil do que a escola disponibilizar dois profissionais. Mas tanto na escola pública como na privada, tanto na particular, a pessoa com deficiência tem direito, tá bom? Então, lute pelos seus direitos. Eu recebi muitas perguntas assim sobre inclusão, sobre que a escola diz não tenho e não tem. E o que você vai fazer quando a escola diz isso? Não tem e pronto. Você vai na defensoria pública mais próxima da sua casa, munido de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda, para constar, porque pela vulnerabilidade, o defensor público, pela Constituição Federal de 88, ele tem a atribuição de proteger as pessoas em vulnerabilidade, as pessoas vulneráveis, que são as pessoas com deficiência são vulneráveis. Ele tem o dever constitucional de proteger, de atender, defender os direitos dessas pessoas. Então, vai na defensoria pública mais próxima da sua casa, leva a sua identidade, comprovante de residência, comprovante de renda, laudo importante da pessoa com deficiência e pede para o defensor público ajuizar uma pretensão, ajuizar uma demanda com a pretensão com pedido de liminar de apoio especializado ou apoio atendente pessoal para sua pessoa com deficiência, tá bom? Que ela precisa e ela não
o Estado não está disponibilizando, ou a escola, se for privada, não está disponibilizando. Se a Secretaria de Educação não está disponibilizando, no caso da escola pública, ou a escola particular não está disponibilizando para a pessoa com deficiência, é um direito constitucional que a gente leu, é um direito legal, Lei Brasileira de Inclusão e Lei Berenice-Piana. Então, você está todo amparado legalmente e constitucionalmente. Constituição Federal é o vértice da pirâmide de Kelsen, a pontinha lá de cima é a Constituição Federal que está, é a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico e ela prevê o apoio especializado para todas as pessoas com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão foi erigida a categoria de emenda constitucional, então ela também está lá no vértice da pirâmide de Kelsen, junto com dentro da Constituição, tá? E a Lei Berenice-Piana é uma lei federal, tem âmbito nacional, ela não está lá no vértice, porque ela é a Constituição, ela não foi erigida a emenda constitucional, mas ela tem valor em todo o território nacional e a favor dos direitos das pessoas com autismo. Já a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem abrangência em todo o território nacional a favor das pessoas com deficiência e autismo é uma deficiência, ela é amparada pela Lei Brasileira de Inclusão, tá? E recebi muita pergunta disso. Então, essas eu recebi em box. Eu acho que aqui nos comentários não tem perguntando sobre a inclusão, não. Elas estão todas em box. Até na página tem. Recebi uma dos comentários na página, mas aí é mais difícil. Eu acho que no canal é mais fácil de achar aqui embaixo, nos comentários. E se quiser continuar enviando em box ou nos comentários, pode enviar, tá? Envie suas perguntas que a gente responde sempre. Beijo, tchau!